Naria, profano é toda pessoa que não pertence aos seus quadros. O texto, portanto, está dirigido aos maçons. A terceira estrofe diz que todos os astrólogos, os imbecis e os bárbaros permaneçam afastados. Bárbaro, em latim, quer dizer estrangeiro. Isto indicaria que o texto das Centúrias está voltado principalmente para a realidade política francesa. Quanto a esta, Pioube escreveu, em 1939, que estava próximo o advento do Galo, personagem que hoje podemos identificar com o presidente francês, de Gaulle. As referências a de Gaulle são espantosas. Pioube interpreta, entre outras coisas, dizendo que o Galo faria paz, união e mudança, x 66, e queria enriquecer a França com ouro, o grande crédito, de ouro, de prata a abundância, vi. 14. De Gaulle, como se sabe, na década de 60 obrigou os Estados Unidos da América a transferirem grande quantidade de ouro do Forte Knox para a França, trocando pelo papel moeda dólar, em razão da convertibilidade garantida pelos norte-americanos. Com isto, ele conseguiu trazer prosperidade econômica à França. Em um futuro mais distante, Pioube colocou o advento de outro personagem, designado pela Lua, pelo Sol e pelo signo zodiacal de Leão, que aparentemente ainda não surgiu no cenário político da França. De acordo com Pioube, o livro de Nostradamus foi escrito em forma de profecias enigmáticas como forma de garantir a sua sobrevivência, pois que teria sido destruído se o texto fosse mais claro. Ele revelaria personagens e segredos de bastidores dos cenários políticos, segredos de Estado e segredos que envolveriam a segurança das nações, e também os cenáculos ocultos que têm e terão papel fundamental no desenrolar dos fatos políticos. Se Pioube conseguiu realmente decifrar Nostradamus, então a maioria dos intérpretes deste está perdendo tempo. O texto das Centúrias teria sido todo embaralhando, confundindo datas, lugares e personagens e lançando pistas falsas por todo lado. Sua criptografia é capaz de resistir à análise de qualquer agência de espionagem da atualidade. Além disso, a maior parte das quadras não poderia ser entendida fora de um contexto ou de uma realidade mais ampla, a qual a maioria esmagadora dos intérpretes desconhece e possivelmente até rejeitaria, se lhes fosse explicada. As referências históricas fariam alusão principalmente à política francesa, e apenas de modo secundário ao continente europeu. As alusões a eventos a ocorrerem fora do continente europeu serviriam como marcos capazes de balizar a sequência histórica. Além disso, as quadras passíveis de interpretação teriam esta condição devido ao fato de elas marcarem a época de um acontecimento histórico não como, ou apenas como, profecia, mas porque elas indicariam a ação a ser realizada em certas épocas, como afirmou Louis Charpentier. Neste caso, é evidente que somente quem possuir a chave de interpretação poderia entender as alegorias feitas. A este respeito, aliás, Pioube escreveu o seguinte: se se trata de outro tipo de verdades, cuja revelação abalaria tanto os espíritos quanto todo o estado social, entendemos o motivo por que foram encerradas com tantos cadeados, em um texto que só pode ser lido por aqueles que estejam qualificados para não perturbar os espíritos e o estado social, a não ser com conhecimento de causa. Se este é o caso, é possível compreender a hesitação de Pioube em revelar o que sabia. Pioube fez várias análises das profecias. Com relação aos tempos finais, ele mostra que o texto das Centúrias vai até o século 34. Ano 3420 d.C., época da destruição definitiva de Paris e também a época do término de suas profecias. Para épocas mais próximas às atuais, reinterpretou a famosa quadra 72 da Centúria X. No ano 1999, sétimo mês, virá do céu o grande rei do terror, para erguer de novo o grande rei dos Angolmões, antes e depois. Marte reinará em boa hora.
Ele afirma que as épocas devem ser contadas a partir de março, e que por isto a data seria então outubro, e não agosto de 1999. Com relação à profecia em si, ela faria alusão a uma invasão aérea, que ameaçaria Paris. Especificamente, o personagem apontado, o rei dos Angolmões, não foi identificado por nenhum dos grandes intérpretes de Nostradamus. A se acreditar em alguns autores, o gigantesco programa de armamento espacial iniciado pelo presidente americano Ronald Reagan, SDI, ou Strategic Defense Initiative, chamado comumente de Guerra nas Estrelas, não teria por finalidade confrontar os russos e sim servir de defesa a uma ameaça alienígena de outro planeta. Em uma entrevista pública que deu no dia 4 de maio de 1988, Reagan declarou que um dos modos de os povos da Terra se unirem seria contra um eventual ataque alienígena. A autora Liz Greene escreveu uma biografia romanceada de Nostradamus, Tidreamer of Tivini, na qual mostra as relações que ele teria tido com as casas monárquicas da França, como também com certos personagens que pertenceriam a uma ordem secreta, a qual objetivava unir a Europa sob um único rei ou imperador. Tais personagens estariam ligados à antiga Ordem do Templo, bem como a uma ordem ainda mais antiga, de culto à Virgem, Notre Dame. Os autores do livro Herança Messiânica, citado anteriormente, afirmam que este livro, de Liz Greene, teria sido escrito com base nas pesquisas que eles fizeram a respeito deste assunto. No livro Herança Messiânica, que é a continuação de um livro anterior intitulado Santo Graal e a Linhagem Sagrada, é apresentada a audaciosa hipótese segundo a qual a linhagem davídica teria tido continuidade através de um irmão de Jesus, que seria irmão gêmeo, Tomé. Para justificar sua hipótese, baseada em ampla documentação exegética especializada, os autores lançam mão dos seguintes argumentos. Primeiro, o nome de Tomé, chamado Tomé Dídimo. Embora pouco citado nas Escrituras, Tomé teria sido um dos mais ativos evangelizadores do ensinamento nazareno, que se contrapunha ao ensinamento paulino, principalmente no Oriente. Quanto ao seu nome, Tomé significa gêmeo, em hebreu, e Dídimos também significa gêmeo, em grego. Igualmente, de acordo com certas especulações que remontariam a Eusébio e ao historiador Júlio Africano, que viveu entre 160 d.C. e 240 d.C., a linhagem de Davi teria tido continuidade através dos Desposeni, ou descendentes da família de Jesus, que formariam uma linhagem chamada Hierarquia Nazarena. No Evangelho de Lucas, o anjo Gabriel dirige-se a Maria, que descende diretamente de Davi, e diz que seu filho irá receber o trono de Davi, e que seu reino será eterno. Lucas, curiosamente, estabelece em seu texto um paralelo simbólico entre Maria, a filha de Sião, e a Arca da Aliança. Esta hierarquia foi comandada no início do século II por dois irmãos, Tiago e Judas, que seriam netos do irmão de Jesus, Tomé Dídimo. Eusébio afirma que eles foram levados à presença de Domiciano, que ao perguntar-lhes a respeito, eles teriam confirmado esta ascendência davídica. Até o ano 318 d.C. houve uma certa disputa entre nazarenos judaico-cristãos e a hierarquia paulina. Paulo entrou em choque com a pregação de Pedro ao negar a necessidade da prática de ritos e costumes ortodoxos judaicos aos convertidos, como a circuncisão, por exemplo, disputa esta que terminou com uma ruptura definitiva e com o predomínio final da Igreja de Roma. A tradição nazarena veio a instalar-se na Espanha, principalmente pela atividade de Prisciliano de Ávila. Ele criou lá um santuário, a Igreja de São Tiago, em Compostela, centro de peregrinação comparável a Roma, na qual veio ser enterrado. Prisciliano foi considerado herético por afirmar que Tiago era irmão de Jesus. Foi de São Tiago, ou Santiago, que partiu a cruzada que veio a reconquistar a Espanha dos mouros. Nota:
A peregrinação no Caminho de Santiago de Compostela transformou-se em uma das maiores tradições católicas da atualidade. O Caminho de Santiago é também chamado de Via Láctea. De acordo com antigas tradições, o Caminho de Santiago já era uma rota sagrada para muitas religiões pagãs, anteriores a Cristo, as quais estariam ligadas ao culto da Grande Mãe. A autora americana Eleanor Munro, a autora de Nos Caminhos da Glória, afirma que os símbolos da vieira e da concha, ligados ao santo que veio do mar, estão na verdade ligados a Afrodite, deusa pagã do amor. Na atual Catedral de Santiago existe o Pórtico da Glória, construído no século XII. Todo peregrino que vai à catedral pode ver, em uma porta lateral, várias fileiras de anjos, apóstolos e profetas, e no lado inferior, São Tiago sentado sobre a árvore de Jessé. Jessé teria sido pai de Davi. De acordo com alguns historiadores, a dinastia merovingiana França era descendente desta linhagem de Davi, a qual foi sucedida pelos carolíngios, ou calovingios, dinastia iniciada por Pepino, o Breve, mas sendo Carlos Magno quem deu sua denominação. Fim da nota. 16. Grandes profetas e grandes profecias. Roswitha, ou Roswitha, que significa rosa branca, de Gandersheim, a primeira poeta alemã, nasceu em 935 d.C., data presumida, e morreu em 973 d.C. Tornou-se religiosa no convento de Gandersheim, Baixa Saxônia, onde escreveu os seus dramas e os seus poemas. Estudou por conta própria Virgílio, Ovídio e Terêncio, que começou por imitar. Além de poemas, deixou também algumas predições, que impressionam pela exatidão. O escritor Pierre Rifard, em seu monumental livro O Esoterismo, apresenta o texto deixado por Roswitha, do qual alguns trechos são mostrados a seguir. Ela previu a época da Primeira Guerra Mundial, e a ascensão e a queda de Napoleão. Isto acontecerá um século após a queda do imperador da França, restaurador do Santo Império, nascido em uma ilha, morto em outra. Ora, Napoleão Bonaparte abdicou em 1814, 100 anos antes do início da guerra, 1914. Também, como se sabe, Napoleão nasceu na ilha de Córcega e morreu na ilha de Santa Helena. Previu a destruição que a Alemanha levaria ao mundo. Então a Alemanha, com sua espada, brandirá tão grandes golpes que o mundo acreditará ter chegado a hora de sua perda. Muitos historiadores consideram que a Segunda Guerra Mundial foi uma espécie de continuação da Primeira Guerra Mundial. Outra previsão fantástica é a respeito da separação e posterior reunificação da Alemanha. Não haverá mais o Santo Império e sobre as suas ruínas nascerá o Império do Cristo e do Anticristo. Mas a guerra reinará entre as duas partes da Alemanha, e os inimigos se reunirão. Para o final dos tempos, ela apresenta a seguinte previsão. Até a época da Guerra Vermelha, prevista no livro da Cólera, e do Grande Império do Oriente, que será o último imperador da Terra. Malaquias, ou São Malaquias, cujo verdadeiro nome era Morgair, é o nome pelo qual é conhecido, e foi canonizado, o arcebispo de Ardinac. Ele renunciou ao arcebispado em 1138. Ele nasceu na Irlanda em 1094, tendo se tornado um dos maiores propagadores do cristianismo neste país. Morreu no ano de 1148, nos braços do amigo e mestre, São Bernardo. Uma vez em que fazia uma peregrinação até o Vaticano, ele atravessou um período, por volta de 1139, em que teve várias visões. Após isto ocorrer, ele escreveu um pequeno livro, o qual continha 111, alguns autores mencionam 112, e outros, 113, divisas ou expressões enigmáticas compostas em latim. Cada uma destas expressões definiria em traços rápidos os próximos papas que iriam chefiar a Igreja Católica, a partir de sua época. As expressões fariam uma referência singular, que poderia ser a personalidade, a origem,
ao escudo ou armas de família ou a qualquer outra característica especial que identificaria a pessoa visada. Paulo VI, por exemplo, foi referido como flus florum, flor das flores, uma referência explícita ao seu escudo papal, o qual tinha 3 flores de lis encimando as colinas romanas. Eugênio Pacelli, o Papa Pio XII, teria sido designado como pastor angélico, título bastante adequado, tendo em vista sua atuação com relação aos judeus na Segunda Guerra Mundial. João XXIII foi chamado de pastor e marinheiro. Além de ter sido patriarca de Veneza, fez a maioria de suas viagens por mar. O Papa João Paulo I teve a expressão de Medietate Lunae, da metade da lua. Ele foi eleito na noite de 25 para 26 de agosto de 1978, em que a lua estava em quarto crescente. João Paulo II é designado por de laboris solis, da fadiga do sol. As profecias de São Malaquias começaram a ficar conhecidas a partir do século XVI, quando o monge Arnaldo de Wion escreveu o livro Lignum Vitae, 1595. No século XVII o padre jesuíta Menestrier sugeriu que elas teriam sido escritas em 1590, com o objetivo de tentar influenciar o conclave que elegeu Gregório XIV à candidatura de Simon Celi. O padre João Manuel Igartua, citado pelo escritor J. J. Benítez, afirma que o verdadeiro autor do texto seria o agostiniano Onofre Panvinio, que escreveu Epitome Romanorum Pontificum em 1557. Outros autores afirmam que não existem dúvidas quanto à autoria de Malaquias, cuja vida está muito bem documentada. São Bernardo diz dele que jamais lhe faltou o dom profético. A se acreditar em suas profecias e aceitando-se a continuidade sucessória do trono papal, restariam ainda 2 papas, após João Paulo II. Entretanto, este número é duvidoso. A primeira dificuldade seria aceitar a sucessão admitida atualmente. Houve várias vezes em que 2 personagens reivindicavam simultaneamente o pontificado, o que dificulta estabelecer a sucessão exata. A partir de São Pedro e de seu sucessor, Linus I, que o sucedeu em 67 d.C., o atual Papa, João Paulo II, poderia ser o do 162º ou do 163º Papa. A Igreja adotou uma lista oficial em 1947, o Anuário Pontífico, ou o 109º ou 110º Papa da lista de Malaquias. Neste último caso, restaria apenas um último Papa, que o sucederia. E para reforçar esta hipótese, afirma-se que a listagem de Malaquias não estaria em ordem cronológica. A ordem correta, parcial, seria esta: 5, 6, 10, 13, 18, 22, 23, 24, 29, 35, 36, 43, 54, 107, 108, 109, 110, 111, sendo o penúltimo Papa João Paulo II. De qualquer maneira, os 2 últimos papas estariam assim definidos: Gloria Olivae, a glória da oliveira. Petrus Romanus, Pedro Romano, este último acompanhado das palavras: na perseguição final à Santa Igreja de Roma, Pedro Romano irá reinar, e conduzirá o seu rebanho entre várias atribulações. O seguir, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz irá julgar o seu povo. Para Malaquias, após o 111º Papa, o reinado da Igreja de Roma estaria em seus últimos dias. A cidade seria arrasada, e com isto teria fim a época cristã. Gerard de Sede, citado pelo autor Jean-Paul Borre em seu livro Prophètes et Prophéties, afirma que no texto de São Malaquias a 73ª divisa, que se atribui ao Papa Sixto V, que reinou do 1585 ao 1590, diz: o eixo em meio ao sinal. Isto poderia significar que a metade de seu reinado, 1587,
seria o eixo cronológico que dividiria em dois a época iniciada em 1143, quando se elegeu o Papa mencionado na divisa número 1. Deste modo, a partir de 1587 se contariam 444 anos, com uma média de 11,2 anos por reinado, o que vai somar 2031, ano em que se daria este final antecipado por São Malaquias. Conta-se que o Papa Pio X teve uma visão, que ele revelou assim: eu vi um dos meus sucessores, que tinha um nome igual ao meu. Ele fugia por entre os corpos de seus irmãos, procurando, incógnito, esconder-se em um lugar, no qual veio ser morto cruelmente. Já o Papa Pio XI anunciou o nascimento de uma nova religião logo após o fim do cristianismo, o qual estaria próximo. Em 1947 ele falou ao público: os homens devem preparar-se para enfrentar provações que a humanidade nunca antes conheceu. Até mesmo o Papa João XXIII teria declarado que o mundo teria fim no ano de 2033. Pio, em sua obra citada, afirma que São Malaquias refere-se ao Anticristo, e não Anticristo, em suas profecias finais, e diz que há total concordância entre este texto e o texto de Nostradamus. Na carta a Henrique II, lê-se: e será feita a paz universal entre os homens, e a Igreja de Jesus Cristo será libertado. Pio chama a atenção para o gênero masculino utilizado, libertado. As perseguições irão terminar, e Petrus Romanus irá sobreviver. Para Pio, o personagem Anticristo, o que vem antes de Cristo, poderia ser até simbólico, ou coletivo. Ele diz também: uma paz universal faz pensar em uma guerra também universal. Como Pio escreveu tudo isto antes da Segunda Guerra Mundial, é possível que estivesse se referindo a Hitler e ao gigantesco morticínio que se seguiria. Esta interpretação não concorda totalmente com a cronologia papal de Malaquias, e indicaria que o Anticristo ainda não surgiu no cenário mundial. Além do mais, a cidade das Sete Colinas, Roma, não foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Jacob Lorber, austríaco, nasceu em 1800 e morreu em 1864. Era filho de um plantador de uvas, e estava destinado a seguir a carreira religiosa, a qual trocou pela de músico. No dia 15 de março de 1840, quando iria assumir o cargo de mestre em Trieste, ele teria ouvido vozes que lhe ordenaram escrever uma série de profecias. Ele abandonou tudo, a música, sua carreira, o dinheiro e a fama, e dedicou o resto da vida a colocar no papel a voz que ouvia. Suas profecias abrangem o que deveria acontecer de imediato e no futuro, para ele, mais remoto. De acordo com as suas profecias, muitas das quais se realizaram, Lorber previu vários fatos políticos, entre os quais o retorno dos judeus à Palestina. Muitas catástrofes deverão acontecer antes do final do século XX. Ele atribui a origem de suas revelações a Jesus Cristo, e diz que elas são feitas não para assustar os povos, mas antes como uma mensagem de paz e de esperança no futuro, apesar das aflições por que todos irão passar. Até a sua morte ele já tinha escrito 25 livros, sendo que a sua obra mais importante tem o nome de O Grande Evangelho de João. A Igreja, quando se pronunciou a respeito de sua obra, o fez para colocá-la no índex de livros proibidos aos católicos. Em todo caso, a se acreditar em Lorber, a atual Igreja Católica não chegará ao final do século XX. Os livros de Lorber somam mais de 8.500 páginas de um texto denso, recheado de mensagens, profecias, revelações e até complexas teorias científicas a respeito da criação e evolução do universo e do homem. Muito antes de Einstein e de Planck, ele falou a respeito de uma partícula de luz, o fóton, dos átomos e das partículas elementares. Para ele, tanto a matéria quanto a energia são sustentados pelo espírito, sem o qual aqueles não poderiam existir. Além disso, em uma antecipação da energia atômica e do seu sucedâneo, a bomba atômica,
Ele afirma que o homem iria inventar tanta coisa destrutiva que acabaria tendo medo de fazer a guerra, porque ela poderia destruir a todos. Ele previu também os perigos da industrialização excessiva, a infertilidade progressiva do solo, as doenças, o desmoronamento da estrutura social, e o pior de tudo, o crescimento de uma atitude materialista com base na ciência. As pessoas passariam a se preocupar mais com o próprio conforto, com o prazer e com a diversão, abandonando toda e qualquer atitude espiritual. Para Lorber, haverá uma transição de épocas, uma transição difícil que trará grandes sofrimentos à humanidade. Ele diz que as catástrofes que se aproximam, avanço do mar sobre a terra destruindo tudo por onde passar, grandes terremotos e maremotos, não destruirão a civilização e a humanidade. Afirma que o mundo irá sobreviver, e mesmo com a morte de muitos, os que restarem serão capazes de construir um mundo mais equilibrado, mais fraterno, mais voltado aos eternos valores espirituais. Para esta época, ele diz que haverão muitos sinais nos céus, e muitos videntes e profetas tentarão avisar os homens, que não os ouvirão. Outros irão dizer que são fenômenos naturais, uma alusão ao crescente avistamento de ovnis, ou discos voadores, nos céus. Em uma passagem, ele diz: chegará dos ares um inimigo que irá destruir a todos. O prestígio de Jacob Lorber tornou-se tão grande que a Áustria fundou a Sociedade Austríaca Jacob Lorber, para homenageá-lo e para espalhar pelo mundo a sua obra escrita. Ângelo Roncalli foi arcebispo de Mozembria, legado apostólico na Turquia e núncio apostólico na França, onde obteve a admiração de Gauli. Mas tornou-se mais conhecido como Papa João XXIII. Houve um outro Papa João XXIII, que é considerado antipapa. Foi o mais arrojado e inovador de todos os papas. Ele convocou o Concílio Vaticano II, que reformulou profundamente as bases da Igreja, adaptando-a à modernidade. Iniciou o ecumenismo religioso, ao receber o primaço da Igreja Anglicana. Buscou também o entendimento com as sociedades esotéricas e iniciáticas, entre as quais a maçonaria. Escreveu uma das mais extraordinárias encíclicas, a Mater et Magistra, em que manifesta um espírito religioso universalista. Surpreendeu os conservadores, ao receber Rada Khrushcheva, filha do, à época, primeiro-ministro soviético, junto com o marido, Alexei Adjubei. O escritor e jornalista italiano Pier Carpi diz que Angelo Roncalli foi iniciado em uma sociedade esotérica secreta, época em que teria escrito suas profecias. Isto teria ocorrido por volta do ano de 1935. Embora não apresente provas para suas afirmações, Carpi afirma que o texto é autêntico, e antecipa em suas previsões vários acontecimentos históricos do século XX. As profecias abrangeriam a época de 1935 até o ano de 2033. Pier Carpi escreveu o livro Le Profezie de Papa Giovanni, em que apresenta os textos proféticos junto aos seus próprios comentários. A morte de Franklin Roosevelt e as explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki são assim descritas. Tu, filho de Lutero, não verás o término da destruição. E o teu sucessor irá cometer crimes maiores do que os teus. A grande arma explodirá no Oriente, deixando chagas para sempre. Esta grande covardia sobre a carne do mundo jamais será esquecida. Há uma clara menção à divisão de Berlim por um muro, que, como se sabe, foi denominado Muro da Vergonha. A Europa é dividida. Um muro pequeno, uma grande vergonha. A morte de John Kennedy foi assim prevista. Inesperadamente, grande lampejo no Oriente, cujo estrondo não será ouvido. Isto vai acontecer quando no Oriente morrer um líder, e outro for assassinado no Ocidente. Ao sul de Lutero, tombará o presidente, tombará o irmão. Entre os dois o cadáver da estrela inocente. A quem saiba. Perguntem à primeira viúva negra e ao homem que a conduzirá na ilha ao altar. A palavra Lutero designa os Estados Unidos,
nitidamente um país luterano. John Kennedy foi assassinado em Dallas, cidade situada no sul do país. Também é mencionado seu irmão, Robert Kennedy, assassinado posteriormente. Estrela Inocente faz referência à estrela de cinema Marilyn Monroe, que envolveu-se com o presidente americano e veio a ter morte por suicídio. A parte final refere-se ao armador grego Onassis, que casou-se com a viúva Jacqueline Kennedy na ilha de Scorpius. A Segunda Guerra Mundial, com todo o seu sofrimento, a perseguição aos judeus, a guerra aérea e submarina, foi assim descrita. A guerra desejada, a guerra de todos, sem fronteiras. O filho da besta atiça as feras. A Europa cai, como uma estátua de lama. O mar mata, sob as águas, o céu cospe fogo, e onde chegam botas ferradas, os filhos de Israel conhecem o sofrimento. Como o livro de Carpi foi escrito em 1977, poder-se-ia suspeitar que as profecias foram escritas a posteriori. Entretanto, existem várias profecias que se cumpriram inegavelmente, como, por exemplo, eis o livro maldito, escrito por alguém que se odiava, e a sua raça, o livro irá prevalecer por 70 anos, em um quarto do mundo. Forjará dirigentes, escravizará os povos. Os homens irão semear ódio e carestia. Mas será vencido e desmascarado. Mesmo assim, terá uns poucos seguidores, até o final dos tempos. Este texto refere-se ao término da ideologia comunista, que seduziu os povos de um quarto do mundo com suas vãs promessas de liberdade. 70 anos, de 1917 a 1987, foi o tempo que durou esta utopia. Em 1917 aconteceu a Revolução Russa, e em 1987 o premier russo Gorbachev deu início à sua política chamada Perestroika. Com relação aos tempos atuais e futuros, existem várias passagens significativas no texto das profecias. A terra dos anjos chora, porque seu chefe está prestes a cair. Outras cartas que serão algum dia conhecidas, quando se descobrir o segredo do amigo da besta, que voou à terra dos anjos. A terra dos anjos, neste caso, é uma referência à Inglaterra. Parece existir aí uma referência a Churchill, que teve que deixar o governo após a guerra. Quanto ao segredo do amigo da besta, é uma clara referência a Rudolf Hess, que fugiu da Alemanha em 1941, em um voo solitário para a Inglaterra. Os rolos serão encontrados nos Açores, e falarão de antigas civilizações, as quais ensinarão aos homens coisas antigas e desconhecidas. A morte será afastada, e o sofrimento diminuído. As coisas da terra, por meio do rolo, irão falar aos homens acerca das coisas do céu. Aqui, faz-se menção a alguns rolos que deverão ser encontrados nos Açores. 28 os quais conterão uma ciência desconhecida, de antigas civilizações. Alude-se também a medicamentos poderosos, os quais seriam capazes de evitar a morte, bem como curar várias doenças degenerativas. O que os rolos poderão dizer a respeito do céu? Isto pode significar tanto um conhecimento a respeito de coisas materiais, tecnológicas, como também a respeito de coisas espirituais, divinas. Os sinais são cada vez mais numerosos. As luzes no céu serão vermelhas, azuis e verdes, velozes. Crescerão. Alguém vem de longe, querendo encontrar os homens da terra. Alguns encontros já ocorreram. Mas quem realmente viu, se calou. Este trecho faz uma clara referência aos avistamentos de OVNIs, cada vez mais vistos nos tempos atuais. Menciona também a possibilidade de um futuro contato com entidades alienígenas, bem como o acobertamento e as negativas governamentais a respeito de tais fatos. A mulher de Lutero vai ser encontrada na lívida alba, junto ao muro que divide Berlim. Ninguém sabe como chegou, nem como foi morta. Haverá sinais em seu corpo,
E quem tentar falar será também morto, e terá os mesmos sinais. Quando o mundo reconhecer este rosto, irá falar que sua vida era viciosa, e que morrera por isto. Ela, que deixou o poder por amor a Cristo e aos humildes. Os países se agitarão, os povos se revoltarão. Uma pessoa irá falar, um pouco antes de morrer. Revelará os nomes e os sinais dos que mataram, e o mundo se rebelará contra o jogo dos poderosos, contra esta fraternidade secreta que planeja escravizar os povos. Alguns chefes honestos saberão unir-se contra os culpados. Essa mulher será santificada, ela que deixou o poder por Cristo. Para construir o seu monumento, o muro será derrubado, e a Europa irá se unir à Europa. Quanto sangue, para fazer justiça! Mas somente o sangue pode regar as novas flores. Paz a ti, Patrícia, filha de Deus. Carpi diz que este texto se refere a uma mulher americana misteriosa, Patrícia, que abandona o poder para dedicar-se a Cristo e os pobres. Ela teria sido morta como resultado de uma conjura de poderosos, que desejam que ela morra com o nome manchado. Ela teria sido assassinada junto ao muro de Berlim, onde deverá ter o seu monumento. Carpi não sabe dizer quem é esta mulher, mesmo porque ele escreve em 1977, e o muro só foi derrubado em 1989. Embora tenha sido morta há tempos, é possível que em um futuro próximo surjam evidências do que ocorreu. 7 Irmãos, alguém oculto vos impele à luta. Aqui se combate pelo destino do mundo. Da pequena ilha do Mediterrâneo vai partir o grito do novo cavaleiro, e os barcos com falsas bandeiras serão afundados. O primeiro dia da Europa. Estes trechos fazem várias referências enigmáticas ao destino da Europa e do mundo, destinos estes que estariam interligados. Abrão é filho e pai da Europa, e os seus irmãos estão aqui. 7 chefes mortos sobre as 7 colinas, antes da terceira Itália. Rebelde, a última rebelde na Europa, que foi ligada por Severo às bandeiras vermelhas. O juramento secreto no Janicolo, a conjura, e a seguir o vento da liberdade. Irmãos entre irmãos. A respeito deste texto, Carpi faz um comentário interessante. A Itália será então o último obstáculo à unidade da Europa, que entretanto se fará. Isto deverá acontecer em razão da presença de Abraão e de seus irmãos, personagens impossíveis de identificar. Compare-se este comentário aos comentários de Pioli, vistos anteriormente. A atuação da Itália, pela mão de seus governantes, concordaria também com as previsões a respeito da perseguição ao Papa, o que, naturalmente, só poderia ocorrer em solo italiano. A referência a Abrão é bastante significativa, e a menção aos irmãos faz lembrar as sociedades secretas. Edgar Cayce nasceu em 1877 no Kentucky e morreu em 3 de janeiro de 1944. Quando garoto, enquanto passeava em um bosque, ele teve uma visão de uma linda mulher, que perguntou-lhe o que ele mais almejava fazer. Ele respondeu que gostaria de ajudar as pessoas. Ela então afirmou que ele iria realizar o seu desejo. Enquanto crescia, ele teve vários distúrbios físicos, inclusive uma mudez que custou a desaparecer. Quando adulto, percebeu que podia ver a aura das pessoas. Descobriu também que podia ajudar a curá-las, fazendo diagnósticos corretos e receitando remédios que, mesmo que pitorescos ou estranhos, podiam curar seus pacientes. Ele realizava isto enquanto dormia, respondendo às perguntas que lhe faziam. Quando acordava, não conseguia lembrar-se de nada do que tinha acontecido. Cayce fez milhares de leituras, para casos de doenças, desaparecimentos, problemas pessoais, e tudo mais que pudesse ajudar. Foi também o grande profeta de sua época, reinterpretando passagens da Bíblia, explicando a evolução do mundo, das nações, como também o papel individual de cada pessoa no universo. Cayce,
que tinha recebido uma formação religiosa tipicamente cristã luterana e lia constantemente a Bíblia, ficou consternado quando descobriu o conteúdo destas mensagens, que ele não compreendia e até temia que fossem satânicas. Assim, teve que superar vários preconceitos e escrúpulos religiosos até que suas habilidades fossem aceitas, tanto pelos outros quanto por ele mesmo. Ele fez mais de 8.000 previsões de acontecimentos, particulares e gerais. Entre as mais importantes previsões que fez, podem ser mencionadas a quebra da bolsa em Wall Street em 1929 e os levantes raciais ocorridos nos anos 60. Casey fez várias previsões para o nosso futuro imediato. Ele disse que, por volta do ano 2000, ocorreriam grandes destruições na costa oeste do Zoar, e que grande parte do território poderia desaparecer, inclusive as cidades de Los Angeles e São Francisco. O Japão também poderia desaparecer, tragado por grandes convulsões sísmicas. O próprio campo magnético da Terra poderia ter uma reversão, invertendo-se os seus polos. No século XX houve um vidente comparável a Edgar Cayce. Ele se chamava Paul Solomon, nascido em 1936. Fez várias previsões corretas. Entre as mais conhecidas, contam-se a renúncia de Nixon, a guerra Irã-Iraque, a ascensão da economia japonesa e os conflitos no Oriente Médio. Solomon, que morreu em 1994, previu para o final do século a ocorrência de um terremoto de enorme intensidade na Califórnia, que poderia afundar a costa leste. Além disso, o país poderia ficar dividido ao meio em razão de enormes inundações. Para o mundo como um todo, ele previu grandes catástrofes, que trariam profundas modificações geológicas. No século XVIII viveu na Baviera um místico e vidente chamado Sturmberger. De um modo completamente incompreensível, ele pôde prever o advento das duas guerras mundiais. Ele afirmou, com bastante precisão, que o causador do segundo grande conflito iria sofrer um fim desastroso, o que motivou a queima dos livros que continham suas previsões, pelos nazistas alemães. Para os tempos atuais, previu que haveria a eclosão de uma nova conflagração mundial, na qual armas inconcebíveis seriam utilizadas, armas que ele descreveu que funcionariam sozinhas. Como consequência desta conflagração, várias nações poderiam ser destruídas completamente. Lewis Aman, mais conhecido como Cheiro, foi um competente quirôlogo, ou leitor de mãos, que viveu no começo deste século. Ele nasceu em 1866 e morreu em 1936. Durante sua vida, sua fama o levou à presença dos mais famosos personagens do século, entre os quais o czar Nicolau II, da Rússia, e o rei Eduardo VII, da Inglaterra. Foi espião a serviço dos ingleses durante a Primeira Guerra Mundial. Ele escreveu um livro curioso, chamado Cheiro's War Predictions. Neste livro, ele anunciou a data exata em que Mussolini iria invadir a Líbia. Previu a Segunda Guerra Mundial, e mesmo em sua época, foi capaz de prever a queda do comunismo. Ele afirmou que a Rússia iria ter um papel fundamental no futuro, depois da queda da ideologia socialista. Ele previu igualmente que, perto ao fim do século, as religiões organizadas e os sistemas religiosos estariam em crise, e que a Igreja Católica chegaria ao fim como instituição religiosa. Com relação ao clima, afirmou que poderia haver um grande aquecimento em todo o mundo, que seria precursor de uma nova idade glacial. Em 1956, um homem chamado Mark Dermot deu a público uma série de previsões para os chamados ciclos mundiais de Kali Yuga, em períodos de 7 anos, que ele teria recebido de um hindu. O ciclo abrange os anos de 1912 até 2010, mas apenas alguns serão mostrados a seguir. Ciclos de Kali Yuga, 1933 a 1940. Saturno, negativo, este é um tempo muito saturnino, que dá origem a medos públicos em geral, depressão e incertezas.
Os judeus sentem de novo o terror da perseguição, e grande inquietação cai sobre o continente europeu. 1961 a 1968 Sol, positivo, segundo uma velha profecia, iria erguer-se neste século o maior de todos os papas, e parece ser este o tempo da flor das flores, como ele é chamado. Será a última glória da Igreja Católica, que parece que terá suas regras modificadas. Este também é o período no qual os Estados Unidos da América terão o primeiro presidente católico. Coalizão racial entre as nações. Ásia e África podem se voltar contra os Estados Unidos. 1996-2003 Saturno, positivo, a Grande Guerra termina neste período. 2003-2010 Netuno, negativo, início do tempo chamado 1000 anos de paz. 17. As profecias da Virgem. Até o ano de 431 d.C. a figura de Maria, mãe de Jesus, não tinha nenhuma relevância religiosa. Até esta época discutia-se continuamente, nos vários concílios, acerca da verdadeira natureza de Jesus, se ele seria ou não consubstancial com o Pai. Quando se decidiu que sim, isto trouxe como consequência a necessidade de afirmar que Maria era mãe de Deus. Isto foi feito no Concílio de Éfeso. Foi neste ano que o catolicismo proclamou como um dogma que Maria era mãe de Deus. Mas foi progressivamente, como se viu, que o culto a Maria começou a confundir-se com o antiquíssimo culto à Virgem, ou à Grande Mãe. Vários textos apócrifos afirmam que Maria passou em corpo físico para os céus, Assunção, à vista dos apóstolos Pedro, Paulo, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago e Marcos, que teriam sido arrebatados para testemunhar o evento. Em setembro de 1986 aconteceu em Saragoça, Espanha, um encontro internacional de estudiosos, encontro este organizado pela Sociedade Mariana Espanhola. De acordo com esta sociedade teriam acontecido cerca de 22.000 aparições no último milênio. A mais antiga aparição teria acontecido com o apóstolo São Tiago, em janeiro de 40 d.C., o qual teve a visão de uma entidade, que foi chamada de Virgem do Pilar. Só que, nesta época, Maria ainda era viva. No século XII, o abade cisterciense Bernardo de Clairvaux sonhou que a Virgem lhe aparecia, dizendo que o rei Afonso Henrique, coroado rei de Portugal em 1139, venceria os mouros em Santarém, o que realmente ocorreu. A partir do século XX aumentou o número de aparições, as quais vêm acontecendo em vários países do mundo: Japão, Iugoslávia, Rússia, África, Espanha, Portugal, EUA, entre outros. O francês Bernard Belletti e o italiano Giuseppe Bezutti organizaram um catálogo no qual registraram todas as aparições marianas, ou aparições da Virgem. A Igreja Católica não reconhece a legitimidade de todas elas. O Papa Benedito XIV, que teve o seu pontificado nos anos de 1740 a 1758, proibiu, sob pena de excomunhão, a divulgação não autorizada de qualquer aparição. Esta medida prevaleceu até 29 de dezembro de 1979, quando foi revogada pelo Papa Paulo VI. O teólogo René Laurentin afirmou, a esse respeito, que a Igreja mantinha prudência e reserva quanto a estes acontecimentos, buscando com isso evitar situações inconvenientes à hierarquia religiosa e controlar as fraudes. Para a Igreja, as aparições legítimas são as seguintes. 722, aparição a Dom Pelayo em uma gruta, durante a Batalha de Covadonga. 1008, aparição na Igreja de Valenciennes, França, durante uma epidemia de peste. 1095, aparição aos habitantes da cidade de Arras, sobre as nuvens. 1170, aparição a São Domingos de Gusmão, que recebeu as regras de sua ordem. 1218, aparição a São Pedro de Nolasco, ordenando-o fundar uma ordem.
1432, aparição a Gianetta di Pietro Vacchicivil, na Itália. 1438, aparição aos habitantes de Bolonha. 1449, aparição a uma mulher em Anderlecht, na Bélgica. 1594, aparição a um grupo de índios em Quito, Equador. 1600, aparição aos índios araucanos em Concepción, Chile. 1631, aparição a alguns jesuítas em Nápoles, anunciando a erupção do Vesúvio. 1671, aparição a Margarida Maria de Alacoque, na França. 1696, aparição em Quito, Equador, durante uma procissão. 1830, aparição a Sor Catalina Labouré. 1842, aparição na Igreja de Santo André, Roma. 1846, aparição a duas crianças em La Salette, França. 1858, aparição a Santa Bernadette Soubirous, em Lourdes, França. 1870, aparição ao General de Sonis perto de Pontaligny, França. 1871, aparição à Irmã Thérèse Emmanuel de la Mère de Dieu, em Paris. 1871, aparição a 7 crianças em Pont-Maine, França. 1872, aparição a Clementina G na Igreja de L'Hôpital, França. 1873, aparição a 2 meninas em Michelsbergs, França. 1877, aparição a 2 mulheres em Getrusalde, Polônia. 1914, aparição durante a Batalha do Marne. 1917, aparição a 3 pastores em Fátima, Portugal. 1932, aparição a 5 crianças em Belraing, Bélgica. 1933, aparição a uma criança de 12 anos, Mariette Beco, em Brno, Bélgica. 1943, aparição aos habitantes da aldeia de Grinakaunis, na Letônia. 1968, aparição, por 2 anos seguidos, em Zaitune, Egito. 1987, aparição em Finca Betânia, Venezuela, em novembro deste ano. Nem todos os contemplados com tal visão garantem que teriam visto a Virgem Maria. Muitos afirmam que viram uma bela senhora, como ocorreu em La Salette e em Lourdes, na França. Maria Bernarda Soubirous, apelidada Bernadette, insistiu sempre que não foi a Virgem Maria que lhe apareceu. É inegável, no entanto, que a maioria das aparições teve caráter profético. Apenas para ficar nos mais famosos, basta citar estes 2 acontecidos na França, e o acontecido em Fátima, Portugal. No dia 19 de setembro de 1846, 2 crianças, Melanie Calvat e Maximine Giraldi, na montanha de Salette, perto de Grenoble, avistaram uma pessoa que, em suas palavras, era uma bela senhora, que estava envolvida em uma grande luz. Esta lhe sorriu com amabilidade, fazendo com que se aproximassem. De acordo com as crianças, ela teria dado uma mensagem, a qual foi divulgada pela igreja em 1922. Está se aproximando o tempo, e o abismo se abre. Desgraçados os habitantes da terra quando vier a época do castigo, os espíritos das trevas espalharão a dúvida e o ceticismo, virão grandes guerras entre França, Itália, Espanha e Inglaterra, virão grandes tragédias e a fome. Cidades irão ser destruídas, montanhas virão, as estações vão mudar, as colheitas serão ruins, os astros terão movimentos irregulares, e a lua irá refletir uma fraca luz avermelhada. De acordo com esta mensagem, será nestes tempos que nascerá o Anticristo, que terá sede em Roma. Ele, juntamente com os demônios do ar, fará grandes prodígios sobre a terra e irá perverter os homens.
O fogo do céu cairá e destruirá 3 cidades. Para a época, este poderia ser o prenúncio das guerras mundiais, as quais trouxeram grande sofrimento aos países europeus, os que mais sofreram com elas. Hiroshima e Nagasaki, pode-se dizer, desapareceram quando foram atingidas pelo fogo atômico. Também a cidade alemã de Dresden sofreu o mais maciço bombardeio aéreo da guerra, sendo quase totalmente destruída pelo fogo. A aparição ocorrida em Lourdes foi no dia 11 de fevereiro de 1858. Foi neste dia, Bernadette afirmou, que teria visto também uma bela senhora, que ela jamais identificou como sendo a Virgem Maria. Bernadette não revelou todas as profecias que teria ouvido, mas afirmou que elas fariam referência ao fim do povo da igreja. O local da aparição veio a transformar-se em local de peregrinação, onde também ocorreram dezenas de curas milagrosas, comprovadas pela ciência. No dia 13 de maio de 1917, na região de Fátima, província de Extremadura, Portugal, aconteceu a mais importante aparição que se tem notícia. 3 crianças, Francisco e Marcos, de 8 anos, sua irmã Jacinta, de 9, e a prima de ambos, Lúcia, de 10 anos, brincavam em um lugar conhecido como Covadaria, uma gruta nas proximidades da aldeia. Afirma-se que teria caído um raio no lugar, embora não chovesse. Eles disseram que um anjo apareceu-lhes, afirmando que a Virgem iria mostrar-se a eles. De início, quando eles contaram o episódio, ninguém acreditou neles. Como insistissem no assunto, assim que voltaram ao lugar, foram acompanhados por algumas pessoas. Os jovens afirmaram que veio ter com eles uma mulher vestida de branco, envolta em um halo luminoso de grande brilho e que teria um rosário nas mãos. Nenhuma das pessoas que lá estavam viram alguma coisa. A senhora iluminada pediu-lhes que voltassem àquele mesmo lugar em cada dia 13 dos próximos 5 meses. A notícia logo se espalhou, e a cada vez que os jovens voltavam ao lugar eram acompanhados por grande quantidade de pessoas, que jamais conseguiam ver a Virgem. Em uma das vezes que ela apareceu, disse que a jovem Lúcia chorou quando ouviu um terrível segredo que lhe teria sido confiado, acerca do destino da humanidade. De outras vezes viam-se halos luminosos no céu, e certa ocasião houve pânico, quando pareceu que o sol se precipitava sobre a terra. Este fenômeno foi presenciado por mais de 50.000 pessoas. Jacinta e Francisco, como a Virgem previu e foi divulgado, morreram em 1919 e 1920, vítimas da gripe espanhola que assolou o mundo nesta época. Lúcia sobreviveu para tornar-se freira, ingressando no Colégio das Doroteias, na cidade do Porto. A partir de 1925 ela teve novas visões, nas quais teria sido orientada a transmitir as 2 primeiras partes da mensagem, devendo ocultar a terceira parte. Foi somente no ano de 1930 que a Igreja Portuguesa aceitou a autenticidade destas mensagens. Em 1944, o bispo de Leiria guardou o segredo em um cofre. Roma não se interessou por ele, à época, e por isto o bispo decidiu que o documento que o continha seria passado, após a sua morte, ao arcebispo de Lisboa. Em setembro de 1952 o padre Gibo, enviado pelo Papa Pio XII, foi em visita a Lúcia, querendo saber qual seria o segredo. Em 1955, também o cardeal Ottaviani teve uma entrevista com Lúcia. O cardeal advertiu o Papa para a gravidade dos fatos anunciados no documento, afirmando também que o documento era bastante delicado e que corria o risco de cair em mãos erradas. Em vista disso, o Vaticano solicitou a remessa desse documento, o qual foi enviado em 1957. Em 25 de julho de 1941 Lúcia divulgou uma mensagem, na qual dizia que tivera 3 visões. A primeira referia-se a um inferno de fogo, onde as almas condenadas se debatiam. O segundo alertava para um sinal nos céus,
que anunciaria uma época de calamidades e de perseguições à Igreja e ao Papa. De acordo com a Lúcia, a Virgem pedira que o Papa fizesse a consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, condição para que este país viesse a se converter. O advento do comunismo viria a ocorrer neste mesmo ano, 1917. Ela não revelou o conteúdo da terceira